Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E neste vídeo eu vou falar sobre o Workflow Juntos para Sempre, o pacote de pré-definições e pincéis voltado aí para casamento, né? É um pacote muito bacana mesmo, porque são mais de 100 pré-definições aí, né, com o que há de mais tendência aí em casamento, pré-definições aí com cores suaves, com ideias bacanas para casamento, com aquelas pré-definições que dão uma cara de filme analógico para suas fotos e tudo mais, né? Para quem fotografa casamento aí, tem ideias muito interessantes aqui, tem presets muito interessantes. E para dar uma ideia do apanhado geral, assim, eu antes de começar a tratar essa foto vou mostrar algumas opções, assim, por exemplo, algumas que eu gosto bastante. Tem uma pré-definição base chamado Camélia que eu gosto bastante, porque tem bem esse visual de fotografia analógica e meio mate, assim, aquela meio fosca com uma texturinha e tudo mais. Eu gosto bastante dessa pré-definição aqui. Uma outra que eu gosto bastante é uma tonalização que tem aqui chamado Sonhos Esmaecidos, que te dá essa ideia meio outonal, assim, essas cores meio de outono. Mas para o nosso trabalho hoje aqui, para o nosso exemplo, eu vou utilizar uma outra ainda, chamada Crepúsculo dos Deuses. É uma pré-definição cinematográfica chamada Crepúsculo dos Deuses. Vou aplicar ela aqui, ó. Ela vai enfatizar os tons de outono aqui das árvores no fundo, vai me dar esse tom de pele um pouquinho mais rosado, né, mais aproximado aí do rosa, do magenta, né, e vai enfatizar a grama aqui atrás, né. Ele clareou um pouco a imagem, né, então antes mesmo de dar o próximo passo, como a gente sempre diz, aplica a pré-definição e faz aqueles ajustes que são necessários para cada foto. Então eu vou reduzir um pouquinho mais os realces, só para recuperar um pouco mais os detalhes no vestido e nas áreas mais claras da cena. Então, aplicado o meu efeito geral, eu vou começar a aplicar o pontual. E o pontual aqui nesse caso, lá com o pincel de ajuste localizado, vai ser escurecer o fundo, né? Quem já viu alguns outros vídeos meus, sabe que eu curto bastante o tratamento nessa ideia de direcionar o olhar de quem está vendo a foto para aquilo que eu quero que veja. Normalmente eu faço isso ou com cor, ou com luz, ou escurecendo, ou trabalhando as cores. Nesse caso aqui, eu vou escurecer. Então eu vou utilizar uma pré-definição de pincel de luz, chamada Escurecer Sombras, né? Vou utilizar ela aqui, e vou fazer a aplicação aqui no fundo. Eu vou botar meu fluxo em 100, para fazer a aplicação mais rápida, e vou aplicar aqui no fundo, exatamente para direcionar o olhar do meu observador. Como ela está trabalhando as sombras, se eu passar aqui no vestido da modelo eu não vou ter muito problema, porque ele é bem claro, ele é uma área de realce, né? Já lá do lado do noivo, eu vou ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque como o terno dele é escuro, se eu passar demais no terno, eu vou acabar escurecendo o terno também. Então, ali do lado do noivo, eu vou passar com um pouco mais de cuidado. Lembrando que isso é uma edição rápida, né? O que a gente está fazendo aqui é mais para mostrar ideias do que a gente pode fazer aí com o workflow, com o pacote de pré-definições, nesse caso aqui, o Juntos para Sempre. Se quiser dar uma olhadinha e quiser adquirir o pacote Juntos para Sempre, é só visitar lá o nosso site www.lightroombrasil.com.br. Então deixa eu preencher mais aqui dentro, ó. E aí, como eu sempre falo, a gente pode aplicar o efeito e depois fazer o ajuste fino. Então eu quero escurecer ele mais um pouquinho, então vou trazer ainda a exposição um pouco mais para trás aqui, ó, e direciono o olhar do meu observador para o casal, olha só, né? Faço o direcionamento e guio o olhar para onde eu quero. Vou fechar aqui o pincel, vou dar um tab e vou fazer o antes e depois aqui, ó. Então temos uma foto mais com essas tonalidades diferenciadas, esse tom de pele diferente, uma ênfase nas árvores aqui do fundo, trazendo mais esse tom outonal delas, esses tons de outono, né? E um escurecimento do fundo aqui, direcionando o olhar mais para os dois modelos. Ok, pessoal? Vamos passar então para a próxima foto. Nesse vídeo aí, como a gente tem feito em alguns outros, vão ser 3 fotos aí, 3 exemplos de uso desse pacote, desse workflow Juntos para Sempre. Para nosso segundo exemplo, a gente vai utilizar essa imagem bacana e diferente aí dos noivos na paisagem, com esse véu voando, cobrindo o rosto deles e tudo mais. É uma foto diferente aí e a gente vai utilizar
o pacote de pré-definições, o workflow, juntos para sempre nessa imagem. O efeito base, o efeito inicial que eu vou aplicar, a pré-definição que vai dar a cara geral da imagem, vai ser uma pré-definição vintage chamada primeira classe, né? Ela dá esse tom quente, meio creme para a imagem, que dá essa cara de uma foto antiga, de uma foto nostálgica, né? Só que ao mesmo tempo ela deixa essa foto com essa textura suave, deixa uma textura assim sedosa na imagem, e eu quero recuperar um pouco dessa nitidez da imagem, eu quero recuperar um pouco dessa definição. Então, como a gente sempre faz, eu posso aplicar minha pré-definição e depois posso ajustá-la. Nesse caso aqui, eu vou aumentar um pouquinho a claridade, o deslizante de claridade, para recuperar um pouquinho desse contraste, dessa definição da imagem, para ter um pouquinho desse punch, né, dessa força que a imagem tem. Uma vez definido isso, eu vou começar então a fazer os ajustes localizados, aqueles ajustes que a gente faz com o pincel. E aí, para começar, eu vou utilizar um ajuste aqui do pacote Juntos para Sempre, né, chamado Clarear Realces, né, que ele faz o quê? Ele vai clarear as áreas claras da imagem, e eu vou utilizar ele exatamente para trazer claridade de volta aqui para o véu da noiva, né, que ele perdeu um pouquinho da claridade quando a gente aplicou ali a pré-definição, e também no vestido da noiva, né? Vou recuperar um pouquinho aqui a claridade do vestido da noiva para deixar ele um pouco mais contrastado. Eu vou usar aqui também no terno do noivo, que também é um terno claro, e aí ele também vai ganhar um pouquinho de força aí, utilizando essa pré-definição de pincel, tá? Além dela, eu vou utilizar uma outra pré-definição, então vou dar um novo aqui, e vou utilizar uma pré-definição de casamento aqui do Juntos para Sempre, chamada Claridade e Detalhe. Essa pré-definição faz exatamente trazer essa definição para a minha imagem, trazer os detalhes da minha imagem. Então novamente eu vou passar ela aqui, né, para eu trazer essa textura do véu, né, e recuperar ali aquela impressão de que eu estou vendo o rosto deles por trás do véu. Ó. Então recuperei a definição que eu tinha perdido aqui no véu e também no vestido da noiva, né, para recuperar aí um pouco dos detalhes. A noiva sempre quer ver aí o trabalho no vestido dela, os detalhes e tudo mais que foi colocado, né? Eu vou só pegar aqui o meu pincel apagar, né, e vou dar só uma corrigidinha de leve aqui, lembrando que isso é uma edição rápida, né? Isso tem que fazer, dá para fazer com mais cuidado. Eu quero só mostrar para vocês o potencial dessas pré-definições, o que dá para fazer com elas. Então vou fechar meu pincel aqui, gostei da imagem, mas acho que dá para fazer uns últimos ajustes aí. Então vou clarear ela um pouquinho ainda, né, para deixar o véu mais próximo do branco, tá? Vou tomar cuidado com estouro aqui, ó, principalmente estouro no vestido da noiva, então vou baixar realces um pouquinho, né, para não ter muito estouro ali, ainda ter detalhes, tá? Vou trabalhar um pouquinho o contraste aqui, não muita coisa, um contraste de leve, tá? E aí eu quero trazer um pouco esse céu aqui. Esse céu vai fazer um contraponto legal com o amarelo, com esse alaranjado da pele dos noivos, né? Essa área aqui, os noivos e as sombras estão com uma cor quente. Então eu vou trazer esse azul do céu, que é uma cor fria, para contrabalancear, para dar esse contraste. Então eu vou pegar aqui o painel HSL e vou pegar a saturação do azul e vou trazer, ó. E aí eu trago ali, ó, o céu ali, ó, aparecendo, né? Trago aí o céu para fazer esse contraponto, tá? E vou diminuir um pouquinho a saturação dos vermelhos, porque ele tá brigando um pouquinho. Então, ó, eu trouxe aí o céu para deixar ele mais intenso e ter esse contraponto do frio e do quente, né, que são cores complementares aí e funcionam bem juntas. Beleza? Vamos fazer o antes e depois dessa imagem então? Deixa eu remover o rolo de filme aqui embaixo, deixa eu dar um tab e fazer o antes e depois aqui para vocês verem. Tá beleza? Vamos passar para a nossa última foto então, vamos ver aí a nossa última foto com o pacote de pré-definições Juntos para Sempre. Para a nossa terceira imagem, eu vou utilizar essa fotografia aqui, que eu acho uma fotografia bem bacana, porque ela tem essa moldura formada pelas árvores, com o casal aqui
bem nesse vão central, neste vazio central, que direciona muito bem o olhar, direciona o olhar da pessoa direto para o casal. Então eu vou começar a mexer nessa imagem utilizando uma pré-definição vintage chamada pinha, né? Vou descer aqui até as pré-definições vintage e vou utilizar essa pinha. E ó, ela trabalha aí as tonalidades da imagem, mexe um pouco na cor, né? E trabalha nas tonalidades, criando esse efeito mate com os pretos um pouco abertos, o branco mais puxado para um cinza, né? E aí ajuda, enfatiza essa sensação da moldura. Mas eu quero enfatizar ainda mais essa sensação da moldura, vou enfatizá-la um pouco mais. E nada melhor para fazer isso do que utilizar uma vinheta. Então eu vou utilizar uma vinheta pesada preta, ó, para enfatizar ainda mais essa sensação da moldura direcionando o olhar, né? Como eu fiz a minha base, a gente pode agora fazer o ajuste fino na nossa imagem, né? Então para o ajuste fino, o que eu vou fazer? Eu vou lá na aba Efeitos e vou reduzir um pouquinho da vinheta, que eu achei ela um pouquinho pesada, tá? E no painel básico, eu vou recuperar um pouco os realces. Por quê? Quando eu apliquei o pinha, eu perdi um pouco da linha da montanha aqui atrás, ó. Como clareou demais, eu perdi um pouco essa linha. Então eu vou recuperar os realces, só para recuperar um pouquinho dessa linha, não muito, porque eu não quero poluir aqui atrás do casal, só vou recuperar um pouquinho da linha, né? Então, fizemos nossos ajustes gerais, a imagem como um todo está no caminho que a gente quer. Vamos passar para os ajustes pontuais, aqueles ajustes com um pincel de ajuste localizado. E a primeira coisa que eu vou querer fazer, eu quero clarear aqui o casal, eu quero trazer o olhar para cá, né? O olhar acaba vindo para onde eu tenho luz, então eu vou criar um ponto de luz aqui. Vou pegar o meu pincel e eu vou utilizar uma pré-definição, que é uma pré-definição do Juntos para Sempre, chamada Corrigir Subexposição. Vou diminuir aqui o meu fluxo para eu ter um pouco mais de controle da aplicação, né? Quando eu diminuo o fluxo, eu preciso passar várias vezes o pincel para o efeito ir acumulando. Então eu vou acumular bastante aqui em cima dos noivos, né? E para fora dos noivos eu vou passar menos vezes, porque eu não quero acumular tanto, né? Ó, se eu apagar aqui, ó, você vê que eu tenho o ponto de luz, mas ele está esmaecendo aqui para fora dos noivos. E aí eu posso fazer os meus ajustes, então eu vou clarear um pouquinho mais aqui, utilizando a exposição. Eu vou aumentar um pouco o contraste para ter um pouco mais de definição ali no casal. E também vou aumentar a claridade para trazer um pouco mais aí de definição para eles, né? E vou clarear mais um pouquinho aqui ainda. E para trazer um pouco mais de definição aqui para essa área, eu ainda vou dar um novo e vou utilizar uma segunda pré-definição de pincel, que está aqui, claridade e detalhe. Essa aqui eu vou continuar com o fluxo baixo para ter controle aqui. Vou diminuir um pouco o meu pincel. E essa aqui eu vou passar em cima dos dois, exatamente para trazer um pouco mais de definição para ele, para o vestido e tudo mais, ó. E aí trago aí um pouco de definição, né? Então vamos lá, vamos fazer o antes e depois aqui para ver a nossa imagem. Vou dar o tab aqui, antes e depois, e olha, temos uma imagem bem bacana que temos essa moldura e utilizamos aí as nossas pré-definições exatamente para reforçar o que a imagem já nos dava, né? Já tínhamos uma imagem bacana e aí a gente utilizou a vinheta e a pré-definição pinha exatamente para reforçar esse efeito da moldura e do casal quase iluminado, brilhando aqui no centro da foto. Beleza? Espero então que vocês tenham gostado, espero que tenha aí mostrado bem o que dá para fazer aí utilizando as pré-definições do Workflow Juntos para Sempre. Se você quiser aí conhecer mais do Workflow Juntos para Sempre, visita lá o nosso site lightroombrasil.com e fica o convite também para mostrar os seus trabalhos e tirar dúvidas lá na nossa página de Facebook, o Lightroom Brasil. Beleza então? Vejo vocês no próximo vídeo.